Vamos começar o estudo matemático dos campos magnéticos pela lei empírica de Biot-Savart, em homenagem a Félix Biot e Jean-Baptiste Savart. Essa lei foi elaborada por volta de 1820 e estabelece que para um filamento conduzindo corrente elétrica, vamos representar aqui, temos um filamento começando em um ponto A e em um ponto B, conduzindo uma dada corrente que nós chamaremos de I. Logicamente, nós temos aqui uma abstração. Este filamento deve fazer parte de um filamento maior ou ele mesmo estar ligado a uma bateria, porque nós não podemos ter criação de carga do nada no ponto A e seu desaparecimento no ponto B. Este filamento, conduzindo corrente, originará um campo magnético. Vamos dividir esse filamento finito em pequenos incrementos infinitesimais de comprimento, que eu chamarei de dl, e os alinharei no mesmo sentido que a corrente. Eu vou querer o campo magnético produzido por ele em um dado ponto que está a uma dada distância que eu designarei pelo vetor R. Para esse vetor, eu vou definir um versor. Este campo magnético, que eu chamarei de DH, sabemos que seu sentido é dado pela regra da mão direita, ou seja, se eu envolver o filamento com a minha mão direita, a direção do polegar alinhada com a direção da corrente, meus dedos darão o sentido do campo e vemos que nesse caso ele está penetrando no plano da folha. Verificamos que esse DH é proporcional à corrente elétrica conduzida pelo filamento, ao comprimento infinitesimal do fio e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa este ponto do filamento, que no nosso caso é a distância r ao quadrado. E mais, ele é proporcional ao seno do ângulo entre este elemento infinitesimal de fio e o vetor distância. Seno do ângulo nos remete a produto vetorial. No caso, eu vou tomar o produto vetorial com o versor R. E temos, por proporcionalidade, um fator 4π. Esta é uma expressão empírica. Podemos obter o campo magnético total referente ao filamento simplesmente integrando sobre todos os elementos infinitesimais. Ou seja, teremos que o campo total do filamento será dado por 1 sobre 4π, a integral de A até B, de sua origem até o seu fim, de I dl vetor R sobre R ao quadrado. Se nós tivermos um circuito fechado conduzindo corrente, pela regra da mão direita, o campo magnético entrará no plano da folha dentro do circuito, pela orientação que eu forneci à corrente, nesse caso, o sentido horário, e sairá do plano da folha fora desse circuito. Neste caso, basta integrarmos sobre todo o circuito, que eu chamarei de C, uma integral fechada. Uma vez que definimos uma nova grandeza, que no caso é o campo magnético, vamos analisar as suas unidades, tendo sempre em mente o nosso Sistema Internacional de Unidades, o MKS. Nós vimos que campo elétrico possui unidades de corrente, multiplicando comprimento. O nosso versor R é adimensional. Porém, nós temos o quadrado da distância embaixo, ou seja, teremos comprimento ao quadrado. Lembrando que o 4π é adimensional.
nós podemos cancelar este comprimento com o expoente 2 no denominador. Ficamos com unidade de corrente sobre unidade de comprimento, que nos fornece ampere por metro. Estas são as unidades de campo magnético no MKS. Integrando na definição de campo magnético, temos esse produto de corrente por incremento de comprimento. Porém, nós vamos lidar com situações físicas em que devemos considerar não a corrente em si, mas densidades de corrente. Essas densidades de corrente podem ser a densidade linear de corrente, será designada por K, que possui unidades de corrente por comprimento, ou seja, ampere por metro. Temos aqui as mesmas unidades de campo magnético, porém é um conceito físico distinto. E temos também a nossa já conhecida densidade superficial de corrente, que é o J. Sabemos que possui unidade de corrente por área, ou seja, ampere por metro quadrado. Para calcularmos o campo magnético devido a essas densidades, deveremos lidar com algo que tenha unidades de corrente por comprimento. Isso será feito multiplicando K por um elemento de área, ou seja, um certo ds, e multiplicando J por um elemento de volume, ou seja, um certo dV. Com isso, nós temos que K ds terá unidades de J dV, que são as mesmas unidades de I dL, ou seja, corrente por comprimento, que nos permite escrever a lei de Biot-Savart como 1 sobre 4π integral em toda uma superfície de K, substituindo o I dL, vetor R, versor, sobre R ao quadrado, ou 1 sobre 4π integral por todo um volume, substituímos o IDL por JdV sobre R ao quadrado. Se nós temos uma lâmina de corrente, evidentemente aqui nós estamos lidando com K, trata-se de uma distribuição de corrente de comprimento B e espessura desprezível. Estou lidando com corrente elétrica ao longo dessa fita, digamos assim, de maneira análoga ao que fizemos ao lidarmos com a densidade de corrente superficial. Nós vamos definir um elemento de comprimento que eu chamarei de dN, com um versor N designando a direção desse vetor densidade superficial de corrente. Nós teremos então que a corrente será dada por integral ao longo de todo esse comprimento N de K escalar N dN. Se K tiver uma norma constante, nós teremos, neste caso simples, que a corrente será dada por K vezes o comprimento total B.